sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso E hoje esse episódio é um episódio especial, minha gente. A gente vai falar de um assunto aí que é um tanto famoso para muitos cristãos, que é sobre o filho pródigo. Nós vamos explicar umas outras visões a respeito dessa parábola, né? Essa parábola que só consta no livro de Lucas. Algumas parábolas estão em outros livros, mas Lucas é o que mais escrevia parábolas faladas por Cristo, né? Ele não era um discípulo que caminhou com Cristo, porém ele era um médico, né? Como muitas pessoas já sabem, ele era um médico que caminhou muito tempo junto com Paulo, que foi o Saulo, né? Chamado ali por Cristo, que ele era o perseguidor de cristãos, e depois Lucas teve contato, né, com as pessoas que caminharam com Cristo. E ali, nesses contatos, ele queria saber das experiências, né? Assim como uma criança quer saber dos avós, como que era na sua época, como tudo. Lucas tinha esse anseio no coração, né, de saber como foi caminhar com Cristo, como ele era, o que ele falava, né? E nessas de o que ele falava, vamos dizer assim, Maria, João, todos pegavam e falavam para ele alguma parábola. E ele ia lá e escrevia, né? E uma delas é uma parábola muito famosa que chama a parábola do filho pródigo. Em algumas outras bíblias escreve como a parábola do filho perdido. Ela se encontra em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. A gente vai ler ela agora já de início e depois a gente vai continuar ela, né, desenrolar ela com vocês nesse capítulo, tá? Então já te convido para você abrir a sua Bíblia aí em Lucas 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E assim a gente termina a nossa leitura rapidinha de hoje, né? E falando ali a respeito do título, né, sobre essa parábola, a parábola do filho pródigo, né? Ali ele já começa falando sobre ter dois filhos e o filho mais novo, né, pedir a parte da herança. E aqui é comum a gente levar para a nossa vida do dia a dia, né? Pensando como o seu próprio irmão, né? Pedindo a herança para o teu próprio pai aí da terra. Já que você ainda não morreu, divide a tua herança aí que eu quero tomar parte da fazenda, eu quero tomar parte dessa casa, sabe? Só que aqui ele está falando muito sobre o reino do céu. Aqui é Deus, né? O Deus é o pai ali e os filhos, vamos dizer assim, somos nós. Só que ali ele só colocou como dois filhos, né? O filho que fica e o filho que vai. E é legal da gente contextualizar assim que Lucas, igual a senhora falou no começo, né? Ele não caminhou com Cristo e ele não foi um dos discípulos. E Lucas escreve muito para, vamos dizer assim, aos gentios. Até aqui no comecinho do capítulo 15, ele coloca, né? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Então vamos dizer assim, essa parábola ali vem falando sobre a parábola da ovelha perdida, sobre a parábola da moeda perdida e depois vem falando sobre a parábola do filho perdido ou filho pródigo. Então a gente vê que todo o capítulo 15 ele está dentro desse contexto de uma ovelha perdida, né, de uma moeda perdida ou de um filho perdido, né? E então assim, e a fala está sendo dirigida para os publicanos e pecadores. Então, né, quando a gente entende isso, né, tá falando com os publicanos e pecadores, quem seria então o filho perdido? E Jesus estava recebendo críticas, né, dos fariseus e mestres da lei. Quem então são os fariseus e os mestres da lei? Então nessa parábola ela tá tipo assim, Jesus abrange todo mundo que está ouvindo ali, né? Então isso que é legal da gente entender. E naquela época, né, os fariseus, né, os israelitas, eles se consideravam os únicos filhos de Deus, não filhos, né, que naquela época, enquanto não veio Cristo, ninguém chamava Deus de pai, né? Eles, vamos dizer assim, eram o único povo escolhido de Deus. Os gentios e os outros não eram de Deus, vamos colocar assim, né? Eles eram os maiorais ali. E aí, quando Jesus, porque aqui Lucas está só escrevendo e é Jesus que falou essa parábola, tá? Então foi uma pessoa que contou para ele. E ali nesse momento, a gente vê muito que Jesus, nessas três parábolas, né, que nem o Jason comentou sobre algo estar perdido, é para mostrar que Deus tem um reino também para eles, né, para os gentios e publicanos, né? Para essa ovelha perdida, não só para os fariseus. E esse fariseu, né, o povo escolhido de Deus, os israelitas, seria esse filho que ficou na casa. Então, o filho ficou na casa ali e o outro foi gastar. Gastou tudo e de repente veio a fome, veio, vamos dizer assim, a necessidade. E ali, quando ele começou a passar aquela necessidade, onde a gente viu aqui durante a leitura, que ele quis trabalhar até para dar lavagem para o porco, para poder comer a comida do porco, de tamanha era a fome que ele estava passando. E nem isso ele estava conseguindo se alimentar. E ali, quando ele estava passando por aquilo, ele lembra: nossa, os servos que trabalham para o meu pai são muito bem alimentados.
eu vou voltar e falar para ele que pequei. Então, essa fala nos chama muita atenção, porque ele fala assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, o filho tinha essa consciência, mas ele tinha também a vergonha no coração do que ele havia feito. Que ele pegou e falou assim: Olha, eu vou pegar toda a minha herança, vou torrar, não vou voltar, né? Era essa a cabeça dele, que ele não iria precisar voltar para casa. Só que como ele estava passando muita necessidade, vamos dizer assim, estava sentindo aquela falta, trazendo agora para nós, né, cristãos que um dia já conhecemos Cristo e nos rebelamos, né? Você já sabe como é o amor dele, você já sabe qual é a paz que você sente quando está com ele. Mas alguma coisa ali dentro, vamos dizer assim, da religiosidade, um pastor, um irmão, alguma coisa assim, te machucou e você, olha, não quero mais, não vou frequentar tudo, e você sai. E lá no mundo, você curte, você faz tudo o que você deseja, mas de repente vem aquele vazio, de repente vem aquele negócio, mas você fala assim, nossa, eu pequei tanto. Meu Deus, eu não sou digna de ir para Cristo, né? Eu preciso primeiro me redimir dos meus pecados. Deus não vai me aceitar assim. Isso já passou na cabeça de várias pessoas, né? Eu não posso ir assim, eu tô impuro, eu sou pecador, eu sou isso, sou aquilo, eu não posso voltar lá. Só que nesse momento aqui, quando ele coloca até mesmo de porco, era algo que infringia uma lei, né? Que eles não podiam comer porco no Antigo Testamento, né? E aí ele mostra o quê? Que o pai, né? Que Deus estava ali e estava querendo ele de volta, assim. Que por mais que ele fosse voltar e sendo como empregado, quando ele chega, Deus faz uma festa, né? O pai dele faz uma festa, porque era alguém que estava morto, você que estava para o mundo, né? Mesmo você já tendo conhecido, você já estava morto. Você precisa reconhecer Cristo na tua vida para você estar vivo. E ali, quando ele volta para casa, Deus faz sim uma festa. Tanto é que fala, né? Quando você aceita Cristo na tua vida, existe uma festa nos céus, porque é alguém que veio para a vida, né? E ali ele festeja, né? Ele comemora tudo que ele precisa comemorar, porque um filho se redimiu e voltou para o lar, né? E é legal da gente entender, assim, também que todos nascemos, né? é, toda criança que nasce, toda pessoa que nasce, ele é uma bênção de Deus, né? Então, assim, nós, por termos nascidos, nós já somos ali, vamos dizer, um filho de Deus, né? Só que em algum momento a gente se rebela nesse, então, assim, esse filho perdido realmente ele pode ter conhecido, né? Vamos dizer assim, a palavra e ter se perdido, pode ter ido se perdido, mas a gente aqui tem que saber que ele estava falando às vezes com publicanos. Publicanos é realmente aquele que às vezes nunca teve um acesso direto ali, né, com a palavra de Deus, né? Mas tem os pecadores, que são os pecadores são aqueles que realmente às vezes conheceram um pouco da palavra e se desviaram, né? Tipo assim, aquela semente que caiu ali numa terra pedregosa, né? Que daí veio o pássaro e comeu, ou aquela que tipo simplesmente frutificou e logo morre, né? Então, tipo assim, que não prospera naquela palavra que ele recebe. Mas enfim, esse filho perdido, ele pode ser visto de diversas formas, né? Mas o fato era um filho perdido, ou seja, ele nasceu, né? Ele veio ali desde o começo. Deus sempre teve um propósito para ele, vamos dizer assim. E isso é com todos nós. Todos nós somos assim. Não é, Deus tem propósito só para uns e para outros não. Não é dessa forma. Para todos Deus tem um propósito. Só que alguns pegam esse propósito que Deus tem e falam, olha, eu vou pegar esse propósito e vou usar da minha forma, do jeito que eu quero, né? Eu não quero seguir aí os planos que o Senhor tem para mim. Eu quero seguir a minha vida, né? E que chega nesse momento que ele se perde. E uma das falas que eu acho muito bacana nessa, né, que a Sayuri leu, é que ele fala: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Isso é o filho falando com ele mesmo, antes dele chegar ao pai. E quando ele chega no pai, a gente vê que o pai não deixa nem ele terminar a fala. Ele já tinha, a gente vê esse relato dele
falando com ele mesmo tudo que ele ia falar para o pai, e quando ele chega no pai, no versículo 21, a fala acaba ali no não sou digno de ser chamado teu filho. E logo depois o pai já interrompe. Então, tipo assim, o pai já de cara viu a humilhação do filho e fala aqui, né, que o pai corre, ao ver o filho de longe, ele corre para abraçar o filho, né? Então, tipo assim, filho, independente do que você fez, independente do que você viveu, né? Independente do que você quis fazer com essa herança, né, com esse propósito que eu tinha para sua vida, o fato de você voltar já é o que alegra. E não é que você voltou e dependendo da tua humilhação, você vai ser tratado como um dos meus empregados, né? O tempo inteiro ele coloca aqui ainda como filho, né? Então, tipo assim, ali no 22 fala, né? Trouxe as melhores roupas, vestiu nele e colocou um anel de dedo e um calçado em seus pés. Ou seja, vestiu ele realmente como um filho, né? E essa parte que o Jason tá falando, né, sobre ele voltar e se humilhar, né, para Deus ou para o pai dele ali, né, e ele já se alegrar, lembra muito sobre tudo que a gente estava lendo até então, né, até o exílio. O que Deus tanto clamava para aquele povo, que ele se arrependesse e voltasse para ele, né? Então, a todo tempo, o Senhor, ele não pega e pontua sobre os pecados, ele não pontua sobre as infrações que foram feitas. Ele só clama, volte para mim e se arrependa, né? Então não é assim, Senhor, me arrependo disso, 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 disso. Ah, ó, isso aqui eu fiz assim, eu fiz. Não é sobre isso. Ele só quer o quê? Se arrependa. Se arrependa de todo o seu coração e volte-se para mim. E esse filho aqui que está sendo relatado, ocorreu isso. Então, por isso que houve esse corte, né, na fala dele, porque ele já falou que era necessário ali para o pai dele, né? Pequei contra os céus e contra ti. Beleza, você já reconheceu que você pecou, né? E você já reconheceu que você não é digno, mas por esse aquebrantamento do teu coração, aí ele vem e traz o quê? Vestes novas, né? E um anel no dedo dele e um calçado novo. Isso, na parábola, né, tem um outro significado, né? Essa veste, esse anel é uma nova aliança, né? Você tá casando de novo com Deus, vamos dizer assim, né? Ele é teu noivo. Os calçados novos seria, vamos dizer assim, igual na saída lá do Egito. Eles não desgastaram os calçados quando andavam com Deus, né, naquele deserto. Então Deus vai e te dá, né, essas vestes novas, um calçado novo e um anel, né, uma aliança nova contigo. Depois, né, que se passa toda essa restituição do filho, né, esse reencontro, né, que é isso que a série fala, realmente esse coração quebrantado e que Deus ele se engrandece com aquilo e por isso que a gente vê também fazendo a festa, né? Então ali o pai pede, né, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, né? A gente vai ver também outras passagens bíblicas que fala que quando é, um filho perdido volta, né? Quando uma ovelha perdida volta, há alegria, né, nos céus. Quando alguém aceita Cristo, há alegria nos céus. Então é isso daqui. Aqui é uma parábola, gente. Uma parábola é uma história, né? Uma história que Jesus estava contando, porque às vezes, quando a gente fala coisas bíblicas, às vezes é difícil de entender. Mas a parábola, uma historinha, muitas vezes ela é mais fácil de ser absorvida, né? E é muito melhor quando você conta por uma história do que você apontar o dedo e falar, olha, esse daqui, né, é um pecador, é um republicano, se ele fazer tal coisa, é isso que vai acontecer. O outro ali, então, tipo assim, quando você conta a história, é meio como deixa que a carapuça sirva para quem for de ser, né? Então, tipo assim, cada um ouviu a história e fala, ah, eu acho que eu sou tal pessoa, né? Eu acho que eu sou essa outra pessoa. Então aqui a gente vê essa parte, né, do filho, mas nós temos que entender que essa parábola fala de dois filhos e não é só sobre o filho perdido, né? É isso que era uma das coisas que a gente queria falar ao gravar esse vídeo, que muitas vezes o ênfase, né, e o foco da história é no filho perdido, mas a gente tem que ler e entender sobre o filho que estava na casa, né?
Que era o E primogênito, é né? o filho mais velho, esse filho primogênito, aquele, vamos dizer assim, é o filho que antes já conhecia o pai, o filho que já tinha mais relação com o pai, é o primogênito, né? E que E sempre esteve ali ao lado, né? E isso que eu acho que mostra ali, até no versículo 28 mostra, né? O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Por que que ele se irou? Poxa, fez uma festona ali e eu que sempre estive aqui, ele até fala ali, né, no relato, estive aqui ao seu lado, nenhuma ovelha pequena, uma ovelha magra, né? Um novilho magro, alguma coisa assim você trouxe para mim, né? Seria uma tristeza no coração. Eu estava aqui, eu trabalhei junto com você, eu carpi, eu cuidei dessa terra, eu não fui esbanjar a minha herança, né? Ele gastou até com prostituta. Olha só o nível que o seu filho estava. E você se festeja tanto desse jeito e comigo você nunca fez uma festa? ele coloca ali, né, no 29, olha, isso é a resposta do filho velho para o pai, né? Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos, né? Então, tipo assim, o filho tá totalmente revoltado ali porque, né, o filho mais novo voltou, fez lá um banquete, matou o novilho mais gordo, sendo que para o filho mais velho nenhum cabrito, né, o pai deu. E a gente vê aqui um problema muito sério, né, que a gente tem que entender que aqui estava dirigindo essa fala principalmente, né, para os fariseus, né, para os mestres da lei, mas também é para o povo que está dentro da igreja. É o filho mais velho ao receber um irmão mais novo, né? Qual que é a visão de muitos, né? Muitas vezes a gente confunde o propósito de Deus para nossa vida e o trabalhar para Deus, às vezes, como um trabalho escravo. Então, em nenhum momento, né, o pai queria que fosse um trabalho escravo para o filho, mas o filho se via como se realizasse, né, ali um trabalho escravo. Então, tipo assim, a gente entende aqui que o problema está dentro do coração do filho, né? Então, quando ele fala assim, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci. Então, tipo assim, eu sou aqui leal a você e nunca, tipo assim, eu não recebi nada, né? E a fala do pai é no versículo 31. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Então, tipo assim, o problema não está no pai, gente. Não é que o pai negou um cabrito. Nunca o pai negou um cabrito, nem o pai nunca negou um novilho. O filho que nunca pediu pro pai. E o filho nunca teve a visão de que, cara, é do meu pai. Tipo assim, se eu quero fazer uma festa com alguns amigos e pedir um cabrito ou pedir um novilho, tipo, é eu quem tem que pedir pro meu pai. Pai, tipo, posso matar uma novilha? Posso matar um cabrito? Quero chamar os amigos. Mas a visão do filho mais velho foi sempre de tipo assim: não, eu tô aqui para obedecer meu pai, eu sou um escravo dele, eu tenho que ser certinho, obediente, que em algum momento ele vai me recompensar e vai me dar uma novilha ou vai deixar eu festejar com os meus amigos, né? E isso trazendo muito para nós, né, no dia a dia, como a gente já falou antes. Isso daqui é sobre o reino dos céus, né, sobre a igreja, igual o Jason falou. Aqui seria como se o coração que a gente está entrando dentro da igreja, o coração que a gente está comungando com Deus, se você está ali dentro com essa intenção de barganha com Cristo, né, tipo, o que eu posso ganhar? Nossa, mas fulano é tão pecador ali, mas olha só como que ele prospera. Não é sobre isso, né? É sobre você estar sempre ali com Deus na presença, porque você já tem o reino dos céus. Tanto é que ele coloca ali: tudo que eu tenho é seu. O que que Deus tem? O reino dos céus. Isso tudo já te pertence. Você é dono disso, né? É como falam, né? Tome posse de tudo que é seu. Só que muitas vezes a gente fica ali sendo filho, trabalhando na obra, sendo parte da obra, só que nunca se colocando realmente como um filho, como um herdeiro do reino dos céus. A gente se coloca muito como o quê? Como servo. Ah, eu vou servir aqui no ministério de tal. Ah, eu vou fazer tal coisa para ver se Deus está vendo. Deus tem que estar vendo a minha obra.
Ah, ó, eu vou dar comida para os pobres, ó, mas eu preciso filmar porque fulano vai ver, Deus vai ver, vai que alguém vem e me elogia. Quando a gente vai com esse coração de querer ser visto, de querer ser recompensado, esse é o coração errado. Isso não alegra Cristo, né? Cristo e Deus, né, sendo ele um só, ele se alegra quando você sabe quem você é, quando você sabe que você é filho, quando você sabe que você já é herdeiro. Tudo ali é teu, você já tem tudo. Agora, aquele que estava perdido, ele estava morto. Tipo, tome a consciência disso e tome a consciência de que você, possuidor e herdeiro do reino dos céus, você tinha que ter noção e querer, né, trazer mais filhos perdidos aí, mais filhos pródigos ali que se perderam no caminho e festejar, porque quando você recebe uma festa, vamos dizer assim, igual quando chega na tua casa, ou você vai encontrar um amigo, quando ele só chega e você chegou na porta, a pessoa fala, ah, entra, pode entrar, nem recebe, você, como que você sente? Fala, ixi, eu acho que eu não sou bem quisto aqui. Agora, quando você chega numa casa, a pessoa vai super feliz. Nossa, seja bem-vindo. Olha só, fiz um bolo para você. Toma aí. Senta aí na mesa. Vamos tomar um cafezinho. Você aceita um café? Quer um suco? Eu vou fazer um suco. Você fala, nossa, essa pessoa gosta, né, de me receber em casa. Nossa, essa pessoa, eu sou muito querida para ela. Como que você se sente? Você se sente bem, você se sente desejado, você quer voltar mais vezes. Então, é nessa intenção, né? Essa festa que Deus faz é para você se sentir bem, se sentir acolhido e você querer ficar. E você que já está, você fazer esse momento de mesa para os outros, né? Não que você é menos que o outro, mas o outro estava lá fora. Você desfruta disso todos os dias. É isso que você tem que tomar posse. Que você desfruta desse banquete todos os dias, você desfruta dessa festa todos os dias, porque você tem a presença dele sempre, né? Ter essa visão realmente de como um filho que pode desfrutar, né? Não como um escravo que está ali sempre fazendo um serviço, né? E esperando uma migalha, Uma né? migalha, exatamente. Então, assim, a gente vê muitas vezes pessoas cansadas de um ministério, cansadas de tal coisa. Então, esse cansado é muito perigoso, né? Porque quando uma pessoa que está cansada vê uma outra pessoa recém ali chegando na igreja e fazendo às vezes tantas coisas, o que gera nessa pessoa uma inveja, é uma, né, uma ira, né? E é triste da gente ver que a parábola termina mostrando que o filho mais novo teve o coração quebrantado, mas o filho mais velho não. A gente não sabe realmente, né? A parábola simplesmente acaba ali, mas a gente vê que não fala se o filho mais velho teve esse coração quebrantado, se o filho mais velho reconheceu realmente o seu irmão mais novo e se alegrou com ele, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nessa época, né, tava falando muito com os fariseus e os mestres da lei, porque eles eram os filhos mais velhos, é aqueles que receberam ali, caminhavam com Deus, né, antes da vinda de Jesus. Eles tinham ali Se aproximar, né? uma aproximação com Deus, mas eles não conseguiam aceitar que com Jesus os ímpios e os gentios poderiam ter acesso ao que eles tinham. Então, isso é naquele tempo, e hoje em dia a gente vê muito isso dentro de qualquer igreja. Quando um novo irmão entra, muitos ficam com inveja, fica tipo assim, ah, mas eu quero ver até quando que ele vai andar no caminho de Deus. Eu quero ver até quando ele vai ser assim, bonitinho do jeito que ele tá, né? E fazendo um gancho, né? A gente não é nada diferente, às vezes, essa parábola lá com o começo de Caim e Abel, por causa da inveja, né? A ira de um irmão contra o outro é tão grande que você chega até matar o próprio irmão, né? Então, assim, aqui a gente vai ver depois, tipo assim, Saulo, né, antes de ser Paulo, é, matando os próprios cristãos por não aceitar que aquilo, né, vinha de Deus. Então, assim, isso às vezes é um extremo, mas nós no dia a dia, às vezes geramos pequenas invejas com quem está entrando no reino de Deus, com quem está tendo acesso ali com Deus, né? E às vezes no comecinho de caminhada, muitas vezes a gente não se alegra junto com o irmão. A gente tem essa
inveja e esse desgosto de às vezes falar com Deus, uai Deus, por que que aquele irmão já tá tipo assim, né, prosperando, por que que ele já tá fazendo um trabalho tão bonito, por que que ele já tá assumindo um ministério e para mim nada, né? Eu aqui, né, tô com o Senhor por tanto tempo e eu pareço que tô na mesma, né? Muitas vezes, gente, não é a culpa de Deus, né? Culpa sua. A culpa é nossa, é como nós vemos Deus, é como nós vemos o caminhar com Jesus, é como nós vemos sobre o que é o reino de Deus, é como nós se vemos, às vezes nós se vemos como escravos. Então a gente vê aqui como o filho mais novo, ele pensa também na cabeça dele: eu vou chegar e falar para o meu pai, não sou digno mais de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados, como um dos seus escravos. E a gente vê que o pai não deixa nem ele terminar essa fala. Ele não chega a falar isso diretamente para o pai. O pai interrompe ele ali quando já vê o quebrantamento. Mas a gente vê o filho falando para o pai. O filho mais velho, né, fala para o pai: eu trabalho como um escravo, né? Então, tipo assim, é legal da gente entender e realmente refletir nessas palavras e, né, e nessa parábola aqui. Ver cada pedacinho dela. Cada frase aqui tem realmente um significado mais profundo do que simplesmente, né, uma historinha, né? E Jesus falava muito desse jeito, né? E nessa parte onde fala, tenho te servido e nunca desobedeci às suas ordens, traz muito para os cristãos mesmo, né? É aquele assim, até onde eu posso ir que não é pecado? O que eu preciso fazer para Deus gostar? Então é assim, é um fazer sem ser de coração, é um fazer só para assim, ó, eu não quero perder o reino dos céus, mas eu também quero curtir o daqui. Então, não é um fazer de coração. Então, é isso que Deus olha muito, né? É o nosso coração. Então, ali, às vezes, ele também não se sentia herdeiro e não tinha esse sentimento dentro do coração dele, porque nem a intenção dele estava correta. E quando o Jason se referiu a matar um outro irmão, né, dando o exemplo de Caim e Abel, nós, hoje em dia, matamos sim outros irmãos cristãos que estão recém-convertidos com as nossas falas. Não matamos Fisicamente. fisicamente, né? Mas matamos no coração deles. Que é aquela pessoa que já está desgostosa com caminhar, mas não quer parar de desobedecer a ordem, quer ser ali, ó, cristão, fiel, tô seguindo ali, vou todo domingo. Mas é o só que tá com a Bíblia debaixo do braço, mas que ela nunca entrou no coração dele. E ali já começa o que, ó, tá vendo aquele pastor? Aquele pastor já fez isso. Nossa, tá vendo aquele irmão? Ó, ela louva daquele jeito, mas olha, dá nada. E aí a pessoa que acabou de entrar, ela não precisava ter essa experiência. Se você não contasse, ela nem iria ficar sabendo. Só que o que se implanta no coração dela? Poxa, eu sou pecadora, tô recém entrando aqui e tô melhor do que fulano que já caminha há tanto tempo, então eu não preciso estar aqui. Então é isso, sabe? Seria aquele, você tem a maturidade, ela ainda não tem, essa pessoa, esse filho que estava perdido e está entrando de novo. Então não contamina ele com o teu coração duro, com a tua visão errada, né? Fica quieto, deixa só para você e deixa ele sentir esse amor, sabe? Esse primeiro amor, porque é a melhor coisa. E você que está machucado, busque ver como você pode melhorar. Apresenta esse coração para Cristo também. Tipo, Cristo, Deus, tá doendo, eu não sei o porquê que eu tô com esse sentimento, eu tô com essa inveja, eu não tô feliz, por que que fulano tá... Seja honesto, sabe? Como um filho falando pro pai, pai, eu não gostei que você tratou desse jeito, por que que você tratou desse jeito? E eu tô assim, e peça que abra seus olhos espirituais e seus ouvidos espirituais. Peça que você tenha essa experiência novamente do primeiro amor, porque às vezes é isso que está faltando. Não que você vá e fica irritado e saia da casa do pai. Ele não quer mais um filho perdido. Ele quer que você que esteja dentro entenda que você não é servo, mas que você é filho. Entenda que você é herdeiro do reino, que ele se alegra por você estar ali dentro. E para te ajudar a mudar essa visão, né? Para te ajudar também a você se alegrar com o outro que entrou e você fazer mesa
para que ele se sinta em casa e fique, né? Então, acho que esse é um maior querer, assim, de Deus conosco que estamos dentro da igreja, né? Que não ficamos irados, não ficamos irritados, mas que sim, passamos mesa para os novos e entendemos que entrar novos não é divisão maior de bens, não é que vai diminuir o quanto, a porção que você vai receber. Muito pelo contrário, Deus é abundância. O que é seu, o que é dele. E quanto mais entrar, não vai diminuir o seu. Muito pelo contrário, pode aumentar pelo tamanho da obra que você pode fazer também. E só finalizando ainda essa parte do matar o irmão, né? Igual a Saíra falou, às vezes a morte ela não é física, mas a morte é espiritual, né? Então, assim, a gente, como muitas vezes, né, alguns irmão mais velho, observe se a sua fala realmente está edificando, né? Está gerando um crescimento naquela pessoa. Porque uma simples morte é, às vezes, uma pessoa que recém entrou na igreja, né? Que está naquele, igual a Saíra fala, naquele amor, Primeiro naquele amor, primeiro né? amor, aquele coração ardente, e a pessoa quer fazer algumas coisas, né? Ah, eu quero trabalhar nisso, eu quero trabalhar nisso, e você vai lá e fala assim, ô, calma aí, cara, devagar, né? Você ainda primeiro precisa, sei lá, crescer na sua fé, primeiro você precisa, tipo assim, é aquele que já matou, né? Vamos dizer assim, o profeta já matou aquele que às vezes daqui a um ano já estaria pregando, né? Mas você mata ali, no comecinho, no retorno dele, você já joga, vamos dizer assim, você joga um balde de água fria, né? Você fala, olha, se você quiser trabalhar isso, beleza. Né? Um exemplo, nossa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar com criança. Não, você quer trabalhar com criança, tudo bem. Mas saiba, ó, que as crianças são, olha, nossa, detestável. Tem dia que pega fogo, tem dia que é incontrolável e tal. A outra pessoa vai falar, deixa quieto, né? Tipo assim, então é nisso, muitas vezes, né? Nessa morte espiritual, né? Nessa morte que a outra pessoa ali tá com tanta vontade de trabalhar para o reino de Deus, né? De gerar crescimento para o reino de Deus. E muitas vezes o irmão mais velho, né? Em vez de deixar que isso aconteça, deixar fluir, dar suporte, orientar, não, ele vai lá e desanima, ele vai lá e quebra, né? Então traz muito pra gente, né, essa reflexão, analisar o nosso coração, analisar as nossas atitudes e entender que a partilha do reino dos céus nunca vai diminuir a tua porção, vamos dizer assim, mas vai te ajudar, né, a você criar mais mesa para outras pessoas. E isso não é só dentro da igreja, tá, gente? É você criar mesa dentro da tua casa para amigos que não conhecem Cristo, mas é nas mesas de casa, quando a gente vai conversando levemente, partilhando sobre o seu testemunho, partilhando sobre a sua história. Jesus não convertia pregando, Jesus convertia falando parábolas, seriam histórias de outras pessoas, vamos dizer assim. Conte a sua história, conte histórias que você já ouviu sobre milagres, sobre pessoa que se converteu. Conte para outras pessoas. Assim você pode estar, sim, trazendo filhos pródigos, filhos perdidos que estavam aí no mundo para o reino dos céus, né? Então, esse é o nosso convite. Crie mesa, receba seus irmãos, traga mais pessoas junto com você, né? Para viver o ministério de Deus, tá? Aqui na Terra. E acho que é isso que a gente tem para partilhar com vocês hoje. Espero que vocês estejam com a gente nos próximos episódios. Vamos conversar mais sobre parábolas, sobre testemunhos nossos e tudo mais, tá bom? Então, eu já te convido para você assistir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho para receber, né, o alerta quando a gente divulgar o próximo vídeo, tá bom? Um beijo e Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!